Vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá em São Januário, que o técnico Renato Gaúcho falou de muitas coisas, inclusive do Thiago Mendes. E também o Pedrinho faz um post em stories no Instagram, meio sublinhado, mas deixando a entender que está sendo um curso esperado. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite aí, Por que eu falei boa noite, eu não sei. Mas boa almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar aliviado e ao mesmo tempo tenso. Por que aliviado? Porque se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio dos confrontos das oitavas de final vão ser segunda-feira na CBF, o caso na CBF, né? Vai ser dia de convocação para a Copa do Mundo e também dos sorteios das oitavas de final. Embora as oitavas de final vai ser jogada só depois da Copa do Mundo. E também porque sábado a bola rola e como rola às 6h30 da noite, ligando a chave para o Campeonato Brasileiro, quando o Gigante da Colina vai viajar até Porto Alegre e enfrentar o Internacional, valendo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá em São Januário. A imagens são da TV Vasco, confira. Eu peguei o Thiago na véspera do jogo do Atlético Paranaense. Eu chamei ele na minha sala, conversei com ele, elogiei ele em algumas coisas que ele está fazendo e aconselhei ele a não fazer certas coisas em outros detalhes, que eu não vou falar aqui em público, mas é importante que eu aconselhei ele deixou de fazer, até porque eu escolhi ele como líder, e o capitão precisa dar exemplo em tudo. Então não vamos condenar o Thiago hoje, o Thiago como capitão foi expulso. Eu já vi vários capitães serem expulsos. Ele não pode ter essa atitude que ele teve hoje como capitão, obviamente. Mas ele vem nos ajudando muito, jogando, orientando, fazendo gols, entendeu? Agora, alguns detalhes eu tenho conversado com ele, tenho falado para ele não fazer. Ele me ouviu, ele deixou de fazer, mas não vai ser assim também da noite para o dia que você vai corrigir 100% qualquer tipo de jogador. Mas o importante é que ele tenha nos ajudado, eu tenho conversado com ele e ele tem escutado. Até acho que há 3 dias atrás também, ele falou que ele vai me entregar, de repente, o DVD dele. É as coisas mais simples do futebol, é simplificar. Ele não é culpado. Na Colômbia eu vejo muitos jogos, muitos jogadores, eu vejo alguns defeitos dos jogadores colombianos, a gente tem corrigido isso nele. É simplificar, ele não pode querer driblar 2, 3 jogadores no meio de campo, porque ele vai dar o contra-ataque. Se ele driblar 2, 3 jogadores, vai ser aplaudido. No momento que der o contra-ataque, todo mundo vai xingar ele. E foi isso que estava acontecendo com ele quando eu cheguei aqui, quando dei algumas oportunidades, eu falei, joga, para de aceitar a marcação do adversário, se movimenta, no meio de campo toca a bola para os teus companheiros e a tua criatividade usa ela próximo da área, dentro da área, como ele usou hoje. Então, ele fez a jogada, ele veio ali, eu falei com ele, tá vendo? É simplificar, é fazer exatamente isso. Usa a tua força, usa a tua habilidade próximo e dentro da área do adversário. Aqui no meio de campo, toda hora você vai sofrer falta ou vai dar contra-ataque. E uma falta aqui, às vezes você vai matar o nosso contra-ataque e muitas vezes a falta daqui não vai adiantar em nada. Então são coisas simples, mas para o jogador pode ter certeza que ele vai evoluir bastante, como ele fez hoje. Mas ele tem que fazer sempre. Ele não pode fazer um jogo, no outro jogo não fazer. Entendeu? Eu pelo menos, estou tendo bastante cuidado com ele, justamente para ele não cair, digamos, não gosto dessa palavra, mas na desgraça da torcida. Então eu gosto de trazer o jogador, aconselhar o jogador, corrigir o jogador, lapidar o jogador, para que a gente possa tirar o melhor dele dentro do campo. O Thiago tem nos ajudado bastante, eu tenho conversado bastante com ele, tenho trocado bastante ideias, ele evoluiu bastante.
Campeonato Brasileiro a gente já sabia, ele tinha recebido o terceiro cartão amarelo diante do Atlético Paranaense, a gente já sabia que ele estava fora do jogo contra o Internacional. É um jogador também que vem jogando praticamente todos os jogos, então ele vai descansar esse final de semana, descansar em termos de jogo, né? Porque vai treinar, obviamente. E aí a semana que vem ele já está apto para jogar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Quanto à expulsão dele, eu perguntei para o árbitro depois do jogo ainda no campo, o Thiago deu uma cotovelada no adversário, ele falou, ele deu, foi na minha frente, Renato, ele deu. Aí eu vim no vestiário e pedi para mostrarem o lance. Cada um tem sua opinião, tanto num gol como numa expulsão. Eu sinceramente tenho, e não minto, tenho sempre a minha posição firme. Eu achei justa a expulsão dele. Justa porque eu tenho os lances no vestiário, que eu vi, ele levanta o braço e deixa. Isso é caso de expulsão. Quando não é, eu vou falar, olha, não é porque é meu jogador, eu vou defender meu jogador. Eu falo o que eu acho que é certo, pelo menos essa é a minha opinião. Eu achei justa a opinião dele. Ele, infelizmente, ele deixou o braço, ele leva o braço, ele faz o movimento. E esse movimento, eu estava vendo o jogo ontem do Internacional contra o Atlético, o jogador do Atlético mais ou menos fez o mesmo lance e foi expulso. Achei justo, como achei justo também a expulsão dele. Quanto ao Cuiabano, é um jogador que a gente está tendo cuidado com ele, porque ele tem um histórico de lesões musculares. Ele está praticamente recuperado, mas ele ainda não se sente confortável, ele não tem segurança ainda para jogar. Vamos reavaliá-lo amanhã, novamente. A gente tem conversado com ele de jogo a jogo, e aí ele que vai nos dar essa resposta. Não adianta colocar em campo um jogador se ele não está com a confiança, porque depois, se ele tiver a lesão em cima, ele vai ficar muito mais tempo parado. Então eu fui jogador, eu conheço as lesões, gosto de trocar ideias com os jogadores, e são eles que me passam a confiança para eu poder escalá-lo. Então a conversa que eu venho tendo com ele tem se dedicado, tem chegado cedo lá, feito o tratamento, tem treinado, mas ele ainda não tem a confiança para entrar em campo, e eu estou respeitando. Bom, foi produtiva essa coletiva do Renato Gaúcho, inclusive falando que aí vai dar um puxão de orelha ao Thiago Mendes. Capitão, tem que dar exemplo, né? Foi muito imprudente hoje. Bom, e Pedrinho, hoje de manhã, fez uns posts no story dele, Instagram, deixando entender que está sendo conspirado. Fica a pergunta: quem está conspirando contra você, Pedro? Quem nessa turma do G8, todo mundo no básico tem apelido, né? Agora o grupo, dentro do grupo tem apelido que chama no G8, que é as principais cabeças da atual gestão, todo mundo conspirando contra você. Tem parte da torcida que apoia cegamente o que você faz. Então por que você não fala quem é? Quem está atrapalhando o seu trabalho? Eu sei que tem gente da Sempre Vasco que é contra a emenda ou contra a emenda para a família da máquina, né? O Marcos, inclusive o Diogo Dantas, do Globo,
fez uma matéria agora há pouco dizendo que o Lamáquia, ou Lamáquia Pai, como preferir, é um avalista da negociação entre o Pedrinho e o Marcos Lamáquia. Eu sei que já tem produtor de conteúdo ligado ao Flamengo dizendo de conflito de interesse engraçado, né? Tem aí o Flamengo até agora acionista de clube, que ele acabou de enfrentar a Série A do Brasileiro. Aí pode, né? Eu esqueci, um do lado, o Império da Gávea, pode tudo. Teve gente até que na época no crime, o goleiro Bruno podia até matar. Até pode, né? Porque vão ver aí ainda dirigentes indo para a cadeia com negligência de matar 11 crianças. Mas, voltando ao assunto, quem está conspirando? Eu tenho uma fonte, né, que me mandou um split no grupo da Sempre Vasco, no WhatsApp. Eu um dia que eu falei sobre isso, que tinha gente da Sempre Vasco, foi antes de Pedrosa, mas famoso que ganha crédito, mas tudo bem. Quando o Flamengo ganhou a Libertadores no ano passado, né, falando desse diretor que não é da G8, não é da alta prateleira, pequeno, dizendo que a SAF era um remédio falso que o Flamengo era exemplo. Esqueceram até que o Flamengo foi ajudado pelo BNDES e várias outras coisas, mas falou isso e a fonte pediu para eu preservar, então não coloquei. Tudo bem? Eu sei, até agora não fui desmentido, nem aquela ameaça clássica que eles fazem de ameaça de processo. Mas Luciano sendo um dos da Sempre Vasco, sou contra a revenda, pelo menos contra a revenda para o grupo Marcos Lamáquia, que é um outro grupo brasileiro que sequer fez proposta. Mas quem, Pedrinho? Você tem poder de citar nomes. Imagina para você dar esse enigma, que você tem provas também. E quem está conspirando contra você, por que você não fala? Quem tem a solução de fazer a torcida dar um puxão na orelha nessa pessoa, não estou falando de agressão, eu sou contra a violência, mas falar que a torcida quer a revenda é você. Você pode falar, você tem o poder da caneta, inclusive. Eu sei que ou você está chateado que, pelos seus cálculos, se for posta em votação, a revenda, não estou falando da mudança de estatuto, tem parte da mudança de estatuto que eu sou contra, inclusive eu falo claramente que eu sou contra a fim da quarentena, mas será que você já fez conta de teria gente da Sempre Vasco votando contra? Por que então não coloca a votação aberta? Porque se colocar em votação aberta, o torcedor saberá quem é que te trai. Bom, fica aí as perguntas que quem tem
poder dar resposta é o Pedrinho. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco, né? Já que sábado a bola rola aí como rola no Beira-Rio Internacional em Vasco.